Senhor passou a fazer parte da vida dele. Isso é a principal mudança. Aí ele chega em casa, minha filha, eu já presenciei casos assim. Chega na casa dele, minha filha, tem almoço? Meu filho, faltou, está faltando, a comida não tem nada, a despensa está vazia. E eles, glória a Deus, vão orar. E de repente começa a louvar ao Senhor. Irmão, ele cantou aqui, foi cantado aqui essa noite. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Aí daqui a pouco chega o amado. Daqui a pouco chegam as providências de Deus. Profetiza, Vasco. Daqui a pouco chegam as providências. Alguém bate na porta para resolver um problema de inicial. Ei, deixa eu te dar aqui uma cesta básica. Aí Deus diz: ei, meu filho, é só para suprir a necessidade inicial. Eu não sustento uma luta. E o cara começa a servir a Deus. A despensa vai encher de alimento? Às vezes não. Mas a alegria se acaba? Jamais. A paz no lar, ela se acaba? Jamais. Porque o Deus que o salvou é o mesmo Deus que o sustenta todos os dias da sua vida. A palavra de Deus, ei, essa Bíblia aqui, ó, e todas as Bíblias, seja ela católica, seja ela carismática, seja o que for, seja o nome da religião que usar essa palavra aqui, diz assim, o salmista dizendo, ele disse: ei, eu fui velho, fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi o Filho de Deus, nem muito menos a sua descendência, a mendigar o pão. Meus amados, é Deus no barco, é o Senhor no barco. O que muda na vida de um cristão é que Deus passa a fazer parte juntamente com ele da luta dele. É como se ele colocasse dentro da casa dele o maior dos governantes dentro da sua casa, o mais poderoso de todos os líderes, o mais poderoso de todos os governantes, o Deus dos céus. E esse Deus passa a fazer parte da sua vida. E aí as maravilhas, os milagres começam a acontecer. Só que tem um porém nisso tudo. Ultimamente, os dias têm sido tão maus. A gente só vê destruição, violência. E diante desses dias maus, diante das religiões está proliferando, está aumentando, o diabo também tem suas artimanhas naquilo que aparenta ser bem. Porque se chegar na tua casa alguém que é mau, você jamais vai receber. Mas se chegar na tua casa alguém dizendo ser do bem, você vai receber. Então o diabo, ele também se aparenta das coisas boas. E as religiões têm aumentado durante esses tempos. A gente vê tantas pessoas falando de Deus. E quando eu digo falar de Deus, muitas pessoas têm falado de Deus ultimamente. Mas eu te conto uma coisa: nem todos que falam de Deus são de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão herdar o reino de Deus. A palavra de Deus diz, aqui no apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele disse o seguinte: eu queria pedir a atenção de vocês. Se vocês não quiserem me ouvir depois que eu falar isso aqui, eu me calo. Mas pelo menos ouça o que eu quero dizer através dessa palavra. Ei, atente para o que eu vou dizer aqui essa noite. Se não quiserem mais me ouvir aqui essa noite, não precisam me ouvir. Mas parem e me ouçam no que diz o Senhor a esta e nesta palavra. Está escrito lá no capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no versículo 29, se você quiser conferir na tua Bíblia, está escrito assim: versículo 19, diz assim a palavra de Deus: entretanto,
o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor, Ele conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade, ou deixe de praticar o pecado, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Falar de Deus, dizer ser de Deus. Falar de Cristo, dizer ser de Cristo, é muito fácil. Sair por aí dizendo ser de Cristo, colocar no Facebook, na internet, em todos os lugares dizendo que é de Deus, é muito fácil. Agora, querer abandonar a prática do pecado, querer abandonar essa vida de iniquidade, querer abandonar esse mundo que está mais para lá do que perdido, aí são poucos que querem. Deixa eu te dizer mais, e eu já vou encerrar em nome de Jesus. Jesus disse assim, e eu desconheço alguém que conheça mais do ser humano do que o próprio Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos ajudou, que ajudou Deus a nos fazer. Ele estava na criação da humanidade, Ele estava na construção do mundo, Ele estava quando Deus estava fazendo Adão e Eva, Jesus estava ali juntamente com o Senhor Deus fazendo. E poucos, e quase ninguém, somente Ele e Deus e o seu Espírito conhece a humanidade mais do que a própria humanidade. Ele disse assim, que o caminho que conduz à perdição é largo. E são muitos o que trilham por esse caminho que conduz à perdição. Aí ele continuou dizendo, meus filhos, estreita é a porta e também estreito o caminho que conduz aos céus. E são muitos poucos os que entram por elas. E sabe quem são esse povo? Aleluia! Sabe quem é o povo que trilha esse caminho estreito? Lá vai esse pregador dizer que são os crentes. Não vou não. Lá vai esse pregador aí dizer que é os crentes da igreja tal que trilha esse caminho. Vou não. Quem trilha esse caminho são aqueles que abandonam a iniquidade. Não é religião que é o caminho estreito, não é a denominação, não é a igreja de Cristo que é o caminho estreito. Não é a Assembleia de Deus, não é a religião, não é a minha religião, não é a tua religião que é o caminho estreito. Trilha no caminho estreito todo aquele que diz, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino e quero abandonar essa minha vida de pecado que eu levo. Trilha o caminho estreito aquele que olha para o diabo e diz, infeliz, maligno, se afasta de mim, porque as coisas que você quer para mim, essas eu já não quero mais. Aí começa a trilhar, aleluia, o caminho estreito, porque no estreito é que o Senhor opera, porque é no estreito que Jesus fala, porque é no estreito que o Senhor está, porque é na porta estreita que Deus vai fazer passar todas as suas ovelhas. Deixa eu te contar um segredo aqui para quem estiver me ouvindo essa noite. Se você procurar um curral de gado, você encontra uma porteira que dá quase 2 de largura para passar gado. Se você procurar um aprisco de ovelha, você encontra uma porteira estreita. Meu irmão mora no assentamento, ele cria ovelhas. A porteira de aprisco de ovelha é estreita. As ovelhas muitas das vezes para passar na porta eles vão esperando o passo do primeiro e depois eu vou. Porque porta de aprisco de ovelha é estreito. Deus é inteligente o suficiente para nos citar como exemplo das ovelhas. Deixa eu citar um exemplo maior, melhor das ovelhas. Minha esposa mora na capital, não sabe nada de animal. Uma vez meu irmão chegou lá no aprisco, lá no curral, no cercado. Um cercado enorme, as ovelhas estavam tudo pastando. Aí meu irmão chegou e lá de longe, eu e minha esposa. Aí o senhor lá, aí meu irmão lá de longe. A ovelha estava como daqui, naquele monturo lá, naquele monte de coisa lá. Aí minha esposa perto, a gente ali perto, meu irmão disse, mimosa! Tinha umas 10. Só a mimosa levantou a cabeça e olhou para trás.
A minha esposa disse: a ovelha se conhece pelo nome. Eu disse: minha filha, Jesus disse que as suas ovelhas ouvem, conhecem a voz do seu dono. Eu disse: quer ver um exemplo, minha amada? Chama tu Mimosa. Ela: mimosa, mimosa, mimosa. E foi quase no ouvido da mimosa. Mimosa nem aí. Se mimosa for chamada por qualquer um de vocês, ela está nem aí. Se meu irmão disser mimosa, ela levanta a cabeça e vem correndo para onde ele está. Sabe por quê? Porque é o seu pastor. Porque é o seu dono. Porque é ele que alimenta. Aleluia. Fala, Deus. Oh, glória a Deus. Porque ela, quando está doente, é ele que dá remédio. Porque quando ela necessita, é ele que põe no braço e leva para cuidar. Aleluia, sim. A mimosa conhece o seu dono. Queridos, no caminho estreito, todos conhecem e ouvem a voz do seu pastor e obedecem. Glória a Deus. E quando eu falo de pastor, eu não falo de Henrique, eu falo de Jesus de Nazaré. É fácil dizer que é de Cristo, é fácil dizer que é de Deus. Difícil, amados, é abandonar esse tal de pecado, essa prática maligna que corrompe as famílias, que destrói os lares. Difícil é abandonar isso. Difícil é você ter uma esposa em casa e ter outra lá na rua. E alguém dizer que ei, você só pode ter uma esposa. E você tem que abandonar aquela lá. Difícil é abandonar os vícios, a prostituição, abandonar os males. Vou pegar metade dos pão um pouquinho. Que às vezes o diabo coloca como benefícios, como coisas boas. Aí é difícil. Mas o Senhor disse assim: aparte-se, afaste-se, deixe de praticar a iniquidade de todos os que professam o nome do Senhor. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, Ele sabe quem é e quem não é obediente a Ele. Pelas minhas palavras aqui, eu posso dizer para o meu pastor que estou fazendo. Pela minha aparência, chego aqui de gravata. Aí o meu pastor me vê na rua e me vê trabalhando. Aí de noite me vê na igreja e me vê assim. Aí olha para mim, ele, humano, olha para mim e diz: eis aí o homem de Deus. Quando muitas das vezes, lá no meu quarto, lá no meu íntimo, às vezes lá em Natal, distante de todos, eu estou envolvido nas drogas da prostituição, sabe Deus em quê? Mas na aparência do meu pastor eu estou todo bonitinho. Na aparência da humanidade eu estou todo direitinho. Mas diante do Senhor, às vezes pode ser, amados, que esteja mais sujo do que os mais sujos dos homens. Só o Senhor Deus é quem sabe o íntimo de cada um. Por isso, amados, que aqui a gente não prega religião, a gente não prega doutrina, a gente não prega placa de igreja. Porque às vezes a aparência da igreja é essa, bonitinha, todos bem vestidos. Às vezes a aparência da igreja é isso aqui que a gente vê. Mas a igreja verdadeira, só quem conhece é o Senhor, porque Ele pega todo esse povo aqui bem vestido e vira do avesso. Aí no avesso tem sujeira. E é vendo pelo avesso que o Senhor salva. Porque não é gravata que salva, não é roupa bem vestida, não é a minha aparência para o meu pastor, para quem quer que seja que vai me levar para os céus. É o fato de eu me afastar da prática do pecado. Por isso aqui, essa noite é noite de salvação, é noite de libertação. Nós estamos aqui essa noite para trazer para essa comunidade, para trazer para essa rua, para trazer para a Irmã Maria, para trazer para todos quantos estão aqui nos ouvindo essa noite e os que não estão. Nós estamos aqui essa noite para trazer a todos os moradores, dos que estão de portas fechadas, dos que estão de portas abertas, para essa comunidade. Nós estamos aqui essa noite trazendo algo da parte de Deus.